Olá, tô começando mais um vídeo, coisa que eu não faço há muito tempo, que é gravar. Já tentei gravar alguns takes, mas devido a problemas externos não consegui. Vou tentar de novo, como esse da avenida. Às vezes meu passarinho começa a cantar enlouquecidamente, ele quer conversar junto. E como eu não sei editar vídeos, fica muito difícil eu parar o vídeo e tentar colocar um outro no meio, fora que, como eu vou seguindo uma linha de raciocínio, eu prefiro deixar isso passar e continuar falando do que tentar gravar um vídeo novo, já que as palavras vão fluindo e eu vou falando. O assunto é muito polêmico porque as pessoas o fazem ser. Não porque ele seja de fato um assunto difícil. Ele é um assunto fácil se as pessoas se derem o trabalho de realmente estudarem a questão. Eu vou falar de políticos e pessoas que se dizem líderes religiosos, que utilizam o nome de Jesus Cristo e a Bíblia para se autopromoverem. Um exemplo bastante comum, que eu já fiz até um post no meu blog, depois eu disponibilizo o link junto com esse vídeo, é de, por exemplo, enriquecimento, né? Pessoas que ganham muito dinheiro dizendo para as pessoas que, para os seus seguidores da igreja, que elas precisam pagar uma quantia muito grande de dinheiro para serem abençoadas. Nunca isso foi escrito na Bíblia. Cristo não disse essas coisas. Então, a partir dessa situação, eu vou discutir o que a Bíblia fala dessas pessoas, porque a Bíblia menciona pessoas que se fazem passar por discípulos cristãos e, na verdade, são anticristos, né? Contrários a Cristo. Antes de mais nada, eu vou dizer o que eu vou utilizar aqui para a metodologia nossa. Eu tenho um computadorzinho com os versos que eu vou dar uma colada, porque eu não sei todos decor, vergonha de serviço, mas eu vou conseguir decorar todos. E vou utilizar a Bíblia. A Bíblia que você encontra em qualquer lugar. Não é uma Bíblia modificada, porque existem Bíblias que foram modificadas e elas são de algumas denominações específicas. Mas se você for a algum lugar e pedir uma Bíblia, só uma Bíblia sem faz nada, a Bíblia com os capítulos canônicos, que nós dizemos, é essa aqui, que é a mais usada, que é a do cristianismo inicial, o cristianismo primitivo, se baseou no Velho Testamento dessa Bíblia e escreveu o Novo Testamento nessa Bíblia. Então é essa que a gente vai usar. A tradução é do João Ferreira de Almeida. Não é a mais fácil de ler, mas a Bíblia é um livro que deve ser estudado. Um dia eu vou fazer um post ou um vídeo, não sei, ensinando a estudar a Bíblia. Eu já fiz algum, rápido passado, mas eu posso fazer outro. Ensinando a estudar como? Qual versão que eu posso começar a estudar de tradução, depois eu pego como eu começo a estudar, a partir de que livro, para facilitar justamente o entendimento e começar do mais fácil, né? Então, para isso também eu vou utilizar essa versão justamente por ser uma das mais antigas, já que a gente parte do pressuposto que quanto mais atualizada nós deixamos a linguagem, mais distante nós deixamos da original. Além disso, e aí eu uso de exemplos islâmicos, o islâmico ele só lê o livro sagrado deles em árabe. O culto do islâmico, né, o momento de reverência e de adoração do islâmico é feito em árabe, porque eles acreditam que o Corão só pode ser entendido da forma que for escrito se for lido pelo original.
Mas aí você vai me questionar, mas a Bíblia então foi modificada ao ser traduzida? Não. Modificada não, seria muita coisa para modificá-la. Mas alguns textos, eles perderam uma força por algumas palavras. Por exemplo, o amor, no grego, em que foi uma das línguas escritas da Bíblia, existem descrições de amor de vários tipos, entre irmãos, entre casais, entre Deus e os filhos, amor de mãe. Cada um desses tinha um nome diferente, a gente traduz isso como amor, né? Você entende, o amor é o amor, mas você sabe que o amor entre um casal é diferente do amor, por exemplo, de um pai e um filho. A partir disso, a gente entende a necessidade de, quando ler a Bíblia, se estudar a linguística, a arqueologia, a cultura, o contexto em que ela foi escrita, e não simplesmente abrir e ler. Isso também é importante porque a gente chega à conclusão em que a Bíblia não é um livro de várias interpretações, em si, um livro com vários interpretadores. Quando você traduz um livro para aquela língua, uma determinada língua, as pessoas que tiverem acesso a essa tradução, elas vão ler. Mas, lógico, elas não vão ter que saber a língua original, né? Por exemplo, eu sei o português, então eu leio a Bíblia em português e compreendo, sem precisar estudar grego e hebraico, ótimo. Só que quando você populariza um texto, as pessoas se sentem à vontade para utilizar esse texto da maneira que querem. E aí, a gente chega ao ponto que eu quero discutir. Se elas podem falar do jeito que elas acham melhor, elas não se derem o trabalho de ler todo o contexto, linguística do livro, que é um livro muito antigo, elas podem criar várias interpretações. Então a Bíblia ela não tem várias interpretações. Se você estudar a origem, o contexto, a cultura, e aí por isso que eu recomendo o Dr. Rodrigo Silva para estudar junto com ele, fica mais fácil de saber o que está dizendo e você chega exatamente ao que foi proposto pelos escritores, até nos livros poéticos, até mesmo em livros poéticos, porque a poesia é arte e a arte ela vai inserida na cultura, e aí você conhecendo a cultura você consegue entender o que o livro poético está querendo dizer, um livro que fala muito de ditados populares da época, Eclesiastes, o livro poético de Salmos. Então, até esses dá para ser entendido pelo original, pelo que o poeta quis dizer. E aí a gente falando dessas pessoas que se aproveitam essa facilidade que tem de acessar a Bíblia, elas começam a usar a palavra de Deus para benefício próprio. E na Bíblia, Jesus descreveu a existência dessas pessoas e disse que elas existiriam. Ele chama essas pessoas de anticristo. A Bíblia chama assim, porque anti, né, vai contra, é o antônimo, né, seria o contrário de Cristo. Um verso, por exemplo, que tem, falando do anticristo, o que é o anticristo, está na primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 22, que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Falando, reproduzindo o que disse aqui, quem é o mentiroso? É aquele, o anticristo, aquele que está negando o Cristo. Tá? E aí, da onde saiu o anticristo? O anticristo seria já que ele é o contrário, ele seria uma pessoa que ele não conhece Cristo. Não, ele é uma pessoa que já teve contato com esse assunto
da palavra de Deus, da palavra de Jesus. E por ele ter tido assunto, que ele ter tido acesso, é que ele tem a capacidade da distorção. Porque ele já ouviu falar. Uma pessoa que nunca ouviu falar não teria essa capacidade de distorção. E aí também é falado dessa pessoa, também na primeira carta de João, no capítulo 2, aí o verso 19, que fala: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, esses anticristos, eles saíram do próprio povo cristão. Mas se eles fossem de fato cristãos, eles pregariam a mesma coisa, mas eles não ficaram com os cristãos, eles começaram a pregar outras coisas. E aí João fala: mas isso é para que vocês saibam justamente que não são todos que você pode acreditar. Existem uns que mentem. Um outro verso que João ainda termina dizendo é o verso 26, que ele confirma justamente isso, dizendo: essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ou seja, já naquele tempo de João tinha gente acreditando em pessoas que dissimulavam a palavra de Jesus. Justamente porque Jesus foi um ícone muito mais importante do que simplesmente uma pessoa que passou na Terra, que foi revolucionário e que acabou morrendo por isso. A gente tem que entender que, falando muito rapidamente disso, Jesus ele foi tão importante que pessoas passaram a acreditar nele como Deus. Mesmo que você que está assistindo acredite ou não na parte messiânica que Cristo tem, na característica de Messias, ou seja, o próprio Deus, Cristo representou isso para muita gente e não é à toa que o cristianismo é a maior religião do mundo. Então, é muito pesado uma pessoa que acredita em Jesus e em toda a sua santidade ouvir de outra uma ridicularização, já que esse Jesus, esse personagem é tão santo que ele chega, quando você sacraliza, você transforma ele em mito. E quando você transforma em mito, seja verdade ou não, e isso eu até abordei no meu blog, o que é um mito. Ele não é uma mentira, ele é uma coisa que as pessoas passam a adorar. Então a gente tem mitos gregos, por exemplo. Quando Cristo se torna um mito, as pessoas passam a crer nele como Deus. Isso cria uma importância tão grande que ser ridicularizado é maior do que ridicularizar a própria pessoa. A pessoa é capaz de dar a vida por esse cara. E aí muitos, reconhecendo essa importância mítica que Jesus tem, passam a se fazer como Cristo. E aí um exemplo que a gente tem é o que o anticristo faz. Reconhecendo a importância que Jesus teve, o anticristo ou os anticristos, as pessoas que se fazem passar por Cristo, elas vão receber o benefício próprio. Jesus e o apóstolo Paulo, eles recomendam que prestem atenção. Então, começando pelo 2 Coríntios, que é o apóstolo Paulo que escreveu, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. E aí eu já tenho que correr aqui com o vídeo porque começa a acabar o tempo e a pessoa que está assistindo começa a ficar cansada. No 2 Coríntios 11, verso 4, Paulo diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós cristãos, não temos pregado,
Ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ou seja, se você pegar e acreditar em um cara que esteja dizendo coisas de Cristo que não são o que está dizendo o cristianismo, que está aqui na Bíblia, você vai sofrer, porque é mentira. E aí você tem um retrato de pessoas sofrendo em nome de Jesus, sendo que não precisariam. Não é aquelas que sofrem porque tem aquilo como causa, mas sim aquelas que sofrem porque estão sendo enganadas. E aí no verso 13 desse mesmo capítulo 11, até o verso 15, Paulo continua dizendo: porque tais falsos apóstolos, esses falsos profetas, essas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, são obreiros fraudulentos, são fraudes, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha que coisa. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, se até Satanás já conseguiu se passar por anjo de luz, quando Jesus estava no deserto, e ele tentou enganar o próprio Jesus, quem dirá essas pessoas que têm acesso à linguagem? Elas podem pegar e mentir da realidade cristã. E aí Jesus alertou quando estava na terra para os discípulos. Ele diz no capítulo 7 de Mateus, verso 15: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobo em pele de cordeiro, justamente, pessoas que se fazem de boas, que se fazem de seguidores de Cristo, agindo de forma errônea. E aí ele continua no mesmo capítulo 7, no verso 21 a 23. Esse eu quero que preste muita atenção. Nem todo o que me diz. Esse aqui é Jesus falando quando as pessoas estiverem no céu. Aqueles que acreditam que após o fim do mundo, Cristo virá à terra e todos ressuscitarão os mortos e irão ver a glória de Jesus. Nesse momento, isso também está na Bíblia, depois eu entro nesse assunto, Jesus fala que quando essas pessoas chegarem para falar com Ele, olha o que Ele dirá: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai é o que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia da volta de Jesus, e que todos estarão lá no juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu acho que você já deve ter visto isso muitas vezes. Pessoas que chegam a expulsar demônios no próprio nome de Jesus. E Deus está falando até estas que têm essa capacidade podem não estar fazendo isso em nome de Jesus, de verdade, porque elas estão fazendo para o próprio benefício. E aí Jesus diz: então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, saiam de perto de mim, fujam, vão para longe de mim. Vós que praticais a iniquidade, vocês que fizeram, vós que fazeis coisas erradas, porque eu não aprovei isso. Vocês fizeram iniquidade, vocês fizeram pessoas sofrerem porque vocês se enganaram em meu nome. Eu não conheço, gente. Jesus está dizendo isso. E aí a questão é, eu disse que Jesus vai voltar e vai salvar pessoas, vai ocorrer um juízo. Eu, novamente ressalto que isso não vou entrar nesse assunto agora, mas quando que vai surgir mais anticristos? Justamente nesse fim dos tempos. E o fim dos tempos, ele tem uma característica que a Bíblia descreve, é que todos ouvirão o tempo inteiro clamores de guerra, pessoas sofrendo muito. Mas isso aí, se ler no Velho Testamento, por exemplo, encontra muita gente sofrendo guerra, passando fome, isso é normal. Desde que o mundo é mundo, isso acontece, de verdade, com certeza.
Mas a velocidade em que se pode destruir ou construir, mandar uma mensagem, avisar, conversar, transportar, até hoje nunca existiu maior velocidade do que essa. Essa que é a diferença do fim dos tempos. Mais perto do fim estará quando o homem mais evoluído estará para destruir as coisas. Isso não precisa ser um cristão para compreender esse aspecto. E aí, no fim dos tempos, Jesus fala, também em Mateus, só que agora, capítulo 24, verso 3 a 8. Ele diz assim, Jesus estava nesse momento conversando com os discípulos, ele então está dizendo aqui, e estando assentado no Monte das Oliveiras, no caso Jesus e os discípulos, chegaram-se até ele, seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Ou seja, vocês vão ouvir falar de guerras, vai ver acontecer guerras, mas isso precisa acontecer. E ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores, ou seja, princípio do fim. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui está dizendo que muita gente vai se aproveitar dessa situação. No verso 11 de Mateus 24 continua dizendo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar, verso 13, até o fim será salvo. Eu não vou, como eu disse, me adentrar nesse assunto, mas aqui tem mais uma passagem falando de como será o fim e que vai surgir muitas pessoas dizendo que são o Cristo e que têm a mensagem de Cristo e são aproveitadores da verdadeira mensagem de Cristo. Só terminando essa mensagem, eu gostaria que você agora utilizasse um pouco do seu bom senso. Eu trouxe aqui um monte de coisa, foi muito rápido e acredito que meu vídeo já está enorme. Mas quando você vê alguém falando alguma coisa que vai contra o próprio ser humano, que são criaturas de Deus, que Deus quer mais, que Deus veio a esse mundo, morreu por causa delas. Quando você vê alguém falando coisas que vão contra as pessoas, tenha certeza que alguma coisa está errada. Jesus nunca vai ser contra os filhos dele, nunca vai querer excluir ninguém. Acima de tudo, Deus ama todas as pessoas, até o pior dos seres. Então, tenha bom senso. Essas pessoas que estão utilizando o nome de Deus não são de fato o que o cristianismo prega. Principalmente as outras que estão acreditando nessas farsas, elas estão sofrendo com isso. Então, ao invés de você ridicularizar essas pessoas, porque você não tenta, junto com essa pessoa, conhecer o verdadeiro cristianismo? Quem sabe você goste. E se você já é um seguidor do cristianismo, por favor, difunda essa crença com muito estudo bíblico e principalmente muita oração. Porque para se conhecer a Bíblia
não basta só ler, precisa se pedir entendimento, tanto divino quanto até de pessoas que possam conhecer mais que você, de início até você pegar a prática e ir estudando. Eu estou terminando o vídeo por aqui.